Olá a todos, sou Rodrigo Melo. Na videoaula de hoje nós iremos aprender a utilizar o Blender Cycles, o novo renderizador do Blender 2.6. Muito bem, com essa nova engine de renderização nós podemos criar renders mais realísticos e também essa engine ela cria renderização em tempo real. São duas grandes vantagens com relação ao Blender Render, ao renderizador interno padrão do Blender. Muito bem, então para usar o Cycles, nós vamos aqui em Engine, vamos modificar para Cycles Render. Em modo de visualização, Method to Display, nós vamos modificar para Rendered. E então nós conseguimos visualizar os nossos objetos neste aspecto. Como vocês podem notar, ao movimentarmos aqui o mouse aqui na nossa área de trabalho, os nossos objetos são renderizados imediatamente em tempo real, sem a necessidade de ter que ficar apertando F12 para visualizar a renderização. No entanto, temos apenas aqui esse aspecto acinzentado que iremos modificar. Bem, esses grânulos eles vão sumindo à medida que nós vamos, que o Cycles vai renderizando, que o Blender vai renderizando aqui esses objetos. Bem, no entanto, apesar de ter terminado aqui a renderização, como vocês podem ver, ainda temos pequenos grânulos. Podemos então aumentar a definição para que nós não visualizemos esses grânulos, essas deformações. Então, para isso nós podemos fazer algumas modificações. Vamos aqui no painel Properties e vamos em Render. Aqui logo abaixo temos a opção Integrator e nela temos essas dois parâmetros, Render e Preview. Preview é o que nós conseguimos visualizar, né, no momento em que movimentamos aqui em tempo real, e o Render é o que será renderizado. Então, normalmente o Preview nós podemos deixar aqui em 10 ou ainda menos, né, um valor menor para a renderização em tempo real ser rápida, e o Render nós podemos colocar um valor maior, por exemplo 40. Colocar 30 aqui, Enter. Então, ao renderizarmos aqui este objeto, apertando F12, como vocês podem ver, a renderização ela vai ser feita de forma mais apurada. Aqui acima vemos aqui os efeitos, né, renderização está ocorrendo, e aqui olha, temos renderização 12 de 30. Nós configuramos o render para ser 30, né? Estamos aqui no 18 e aqui os grânulos eles vão sumindo gradativamente. Então, se colocássemos aqui um valor de 300, por exemplo, teríamos bastante nitidez. Então, aqui foi feita a nossa renderização, como vocês podem ver. E, bem, vocês aqui então já sabem como realizar essas modificações. Apertamos em ESC para retornar ao nosso 3D View. Vamos selecionar aqui nosso primeiro objeto e vamos então também aprender a adicionar materiais. Cliquemos aqui nesse pequeno mais para adicionar um novo material e em New. Temos aqui alguns parâmetros, são eles o Surface, Color e o Roughness. Surface, no caso, é o tipo de superfície que estamos utilizando. Aqui, no caso, é uma superfície difusa. E Color, a cor do nosso objeto. Então, aqui temos uma superfície difusa e adicionamos aqui uma coloração esverdeada ou amarelada, enfim, fica a cargo dos senhores. Então, modificamos aqui a cor deste objeto. Vamos passar aqui ao nosso novo objeto. Cliquei com o botão direito do mouse, no maisinho, em New. Vou dar um novo tipo de superfície de difusa. Vamos escolher a opção
Glossy. O que seria a opção Glossy? Como vocês podem ver, o Glossy dá à nossa superfície um aspecto polido. Então, aqui vocês podem ver as duas imagens que foram criadas nela, dos objetos aqui ao lado. Ao modificarmos Roughness, nós damos um aspecto menos polido, menos brilhante a este objeto. Então, vou deixar aqui em 0.3, ok? Podemos também modificar a sua coloração e voilà, temos aqui um objeto mais metalizado, digamos assim. Podemos também clicar aqui neste novo objeto, adicionar um novo material, New, mudar o tipo de superfície de Glossy para Glass, e Glass dá um aspecto de vidro para o objeto. Podemos modificar aqui a sua coloração, colocar verde, por exemplo, e ao mexer em Roughness, ele vai tomando um aspecto mais próximo de vidro, como vocês podem ver aqui, ok? Vamos aqui em Integrator, aumentar o preview para 10 novamente, para ter mais definição. Então, aqui o nosso objeto tem esse aspecto de vidro novamente, ok? Podemos também utilizar a opção, enfim, essas são as 3 superfícies principais que a gente utiliza, né? A difusa, a metalizada ou brilhante e a de vidro. Enfim, mas imaginemos que nós queiramos dar 2 superfícies diferentes a um mesmo objeto. Na verdade, 2 materiais diferentes ao mesmo objeto. O que faremos então? Bem, podemos fazer 2 coisas. A mais simples é, vamos aqui pegar esse objeto, dar um Shift D, GY, Shift D, GY, fiz aqui uma cópia X, fiz uma cópia desta esfera e vou aqui deletar esse material, vou acrescentar um material diferente, New. Vamos modificar Diffuse para Mix Shader e o nosso objeto toma esse aspecto enegrecido. Logo aqui temos 2 shaders ou 2 camadas. Em cada uma delas nós podemos adicionar um tipo de material. Então assim nós vamos conseguir misturar camadas de materiais. Então, na primeira, por exemplo, eu posso colocar a opção Glossy, dar um aspecto mais metalizado, aqui é o nosso objeto, e a nossa segunda nós podemos dar um aspecto de glass a ela, ok? Então, ao mexer aqui em Factor, nós aproximamos ela a menos um factor 0.3, por exemplo, aproximamos ela para a primeira, no caso aqui Glossy. Ao nos aproximarmos de valores de 1, ela se aproxima da segunda shader, aqui no caso, ok? Então, deixar o fator em 0.5, que é um meio termo. Muito bem, vamos agora aprender uma outra coisa bem interessante. Cliquemos novamente neste material bem aqui, Shift D, vamos fazer uma cópia, GX, criamos então aqui uma cópia, vamos manter aqui esse mesmo material e ao invés de utilizar o Mix Shader, nós simplesmente podemos adicionar um novo material, né, a
objeto, podemos dar o nome dele aqui de luz. E eu vou dar um efeito de luz a ele. Como eu faço isso? Mudamos a superfície, né, de difuso para emission. Ok? Vamos dar aqui uma coloração avermelhada para ela. Ok? E realizar aqui alterações. Opa! Vou deletar aqui esse outro material. Ok. Então, neste material, nós vamos alterar aqui o valor. Pronto. Fica bem melhor sem combinações, né? Então, aqui, como vocês podem ver, o nosso material ele acaba por emitir luz em todas as direções. Ok? Então, quanto maior o fator, a força, mais ele emite. Ok? Nós podemos aqui, ao invés de usar o emission, um mix shader, né, como eu falei anteriormente. Neste eu coloco o valor para emission, modifico a cor aqui para verde, por exemplo. Não, uma cor que ainda não tratei, um rosa. Vamos alterar aqui o valor da força, valor bem forte. Numa segunda camada posso dar um glossy ou um glass, e assim ir modificando os efeitos aqui do nosso objeto. Então isso aqui poderia ser uma lâmpada, né? Então ficou bem mais simples criar uma lâmpada com cycles. E como vocês podem ver, eu não estou tendo nem cuidado de ter esmero no meu trabalho, mas nós temos aqui um bom resultado. Outra coisa interessante, como eu poderia adicionar texturas aqui aos nossos objetos? Muito bem. Então, vamos adicionar texturas a esses objetos. Novamente, eu dessa vez vou selecionar aqui o plano. Ok? Vou selecionar o plano. Vou adicionar o material ao plano. New. Não se preocupem, realmente aqui no Cycles fica difícil de trabalhar, né, com relação à visualização. Selecionar o plano com o botão direito do mouse. Para saber realmente se eu selecionei o plano, vamos apenas fazer a leitura aqui, né? Então está escrito plane, então o plano está selecionado. Podemos modificar aqui o nome da textura do material para piso. Dá um Enter. E vamos modificar aqui o tipo de superfície de difuso, por exemplo, para glossy, né? Alterar aqui o valor para 0.2, e como vocês podem ver aqui ele está com aspecto espelhado, né? Vamos agora clicar neste pequeno botãozinho, nessa pequena bolinha, nesse pequeno quadradinho com uma bolinha ao centro, com o botão esquerdo do mouse, escolher a opção Image Texture. Ok? Ele toma esse aspecto enegrecido. Não se preocupem, está tudo correto. Vamos então clicar em Open. Vamos ao diretório que contém as nossas texturas. E vamos escolher aqui uma textura para a nossa superfície. Ok? Vou escolher aqui esta opção, essa textura bem aqui, Open Image. E bem interessante, vocês devem estar se perguntando por que a minha textura não apareceu aqui na minha renderização. Muito bem, vou sair aqui da visualização rendered e vou colocar na visualização sólida, facilitar o trabalho. E, bem, para que a textura seja visualizada na renderização, é necessário que nós entremos no modo de edição, cliquemos em U e façamos um mapeamento deste objeto. Então, fazemos um Unwrap, clicamos com o botão esquerdo do mouse, ok? E vamos escolher
aqui em Texture a opção UV, ok? Então, agora retornamos à visualização rendered, voltamos aqui ao material, retornamos ao modo objeto e aqui, como vocês podem ver, foi aplicada a textura ao nosso objeto. Outra dúvida, certamente vocês devem estar se perguntando: como eu faço para diminuir essas dimensões? Muito bem, simplesmente modificamos aqui em Scale, né? Podemos aumentar Scale, vamos aumentar Scale para 8 no primeiro, 8 no segundo, em Y, e 8 em Z também. Então, aqui, como vocês podem ver, a nossa textura ela se repete por várias vezes. Então, é essa a forma que nós utilizamos para adicionar imagens à nossa área de trabalho aqui, ou aos nossos objetos, utilizando o Cycles. Bem, senhores, outra informação bem interessante. Vamos dividir aqui. Opa! Dar um split area, bem aqui. Vamos modificar essa área dividida para o Node Editor. E aqui no Node Editor nós podemos manipular os materiais simplesmente utilizando os nodes. Então, vou clicar aqui neste primeiro objeto e posso fazer a modificação das cores, né, utilizando os nodes, ok? Então, fica aí a dica. Posso aqui adicionar novos nodes, então posso colocar texture, aí eu, no caso, posso acrescentar uma nova imagem, esse objeto, uma imagem de textura, modificar a cor, o brilho, o contraste, enfim. Por exemplo, contraste. Vou adicionar aqui um contraste, fazer essa ligação bem aqui, ok? Então, posso fazer, dar um Ctrl, cortar aqui, cortar bem aqui, fazer essa ligação. Enfim, posso fazer modificações aqui, tá? Enter. Ok, então, primeiramente, eu faço a ligação à superfície, o difuso com superfície e o contraste em volume. Como vocês podem ver, podemos fazer alterações aqui no brilho e no contraste também, ok? Isso vale para todos os outros tipos de node. Além disso, podemos clicar nesse terceiro painelzinho aqui, Node Tree, habilitar a opção Use Node, a opção Backdrop, selecionamos aqui este objeto, colocamos ele mais distante, vamos dar um Shift A, vamos acrescentar aqui em Output a opção Viewer, vamos fazer a ligação deste objeto com o View. Aqui temos a nossa primeira renderização, por isso que ele está mostrando a nossa renderização mais antiga. Vamos atualizá-la clicando aqui e vamos aguardar. Estamos aqui em 2 de 30, né? Então, com essa 3 de 30, enfim, vai ser um pouquinho demorado em virtude de agora estarmos utilizando texturas, vários objetos adicionados aqui à nossa área de trabalho, enfim, e também pelo fato de eu utilizar um laptop. Então, meu computador realmente ele não é adequado para se criar animações, renders, enfim. A gente vai aguardar aí até que a renderização seja feita, e após a renderização ser realizada, nós podemos fazer modificações aqui no nosso render final, utilizando Node. Então, podemos modificar o brilho, o contraste, o tipo de material,
enfim, vários tipos de modificações. Então, o Cycles também trabalha em conjunto com o Compositor, ok? Então, o Compositor vai ser até objeto de uma outra aula. E aqui a nossa renderização está terminando. 29 de 30, 30 de 30. Então, terminamos aqui a renderização, ok? Vamos apertar ESC. Foi atualizada então a nossa renderização, nosso backdrop. E aqui nós podemos fazer modificações. Shift A, por exemplo. Vou utilizar aqui o Color Balance, por exemplo. Vamos fazer essa ligação aqui. E... colocar o valor mais escuro. Ó, deixei aqui o valor mais escuro. E mais azulado. Então, aqui, como vocês podem ver, nós podemos fazer várias modificações, ok? Retornemos lá à nossa área de trabalho. Então, enfim, nós temos uma gama de possibilidades aqui, ok? Então, vou cortar aqui o Color Balance. Vamos eliminar aqui o Node Editor. E vamos, enfim, à nossa última parte desse tutorial. Uma informação bem importante também. Vamos aqui em Road e vamos alterar o ambiente. Podemos clicar aqui em Use Nodes. Vamos em Surface, modificar de Background para... desculpem. Podemos modificar aqui o ambiente de cinza para, por exemplo, azul. Enfim, vários tipos de cores. Modificar também a intensidade da luz. Bem, então aqui nós podemos modificar a intensidade da luz. Aqui coloquei para 0, então luz nenhuma, apenas a luz emitida aqui pela esfera que estava com efeito de emissão. E podemos agora clicar em Ambient Occlusion para ter uma iluminação de ambiente, né? Claro, aumentar a força aqui da iluminação, colocar em 1, como estava anteriormente, e com Ambient Occlusion nós ficamos aqui com uma iluminação melhor, ok? Bem, podemos modificar isso aqui para um tom mais acinzentado, mais claro. Enfim, podemos ter vários tipos de configurações, mas o principal que eu gostaria de mostrar para vocês é a textura para o ambiente. Então, vamos clicar aqui com o botão esquerdo do mouse e Environment Texture. Vamos escolher uma textura. Vamos em Open. Podemos escolher aqui a textura, uma textura para céu, por